Estamos apresentando Marco Zero, onde tudo começa. Muito bem, estamos de volta às 11h32. Quem estava nos assistindo, vendo ali a aduana de acesso Brasil ao Paraguai, movimentação intensa nessa bela manhã, vivendo aí o nosso outono brasileiro, um outono gostoso, temperaturas amenas, agradáveis. E já reta final do outono, daqui a pouquinho começa o Inverno Brazuca de 2023 e o nosso Marco Zero está com você nessa manhã, Paulinho. É isso, Moacir e ouvintes, a gente está discutindo aí então a nossa cidade de Foz do Iguaçu. Exatamente. No contexto aí dos seus 109 anos. Falamos aí do seu presente com o professor Afonso, que trouxe aí seu olhar sobre o atual momento na cidade. Avançamos um pouquinho para o futuro com o professor Cossar colocando aqui questões da política, do eleitorado, que decidirá quem será o nosso próximo prefeito ou prefeita. E agora a gente parte para a história da cidade. A gente recebe o jornalista e memorialista Aloysio Palmar, que é considerado aí um arqueólogo da memória política brasileira, paranaense e, sobretudo, da memória iguaçuense. Ele é nascido em São Fidélis, Rio de Janeiro, em 24 de maio de 1943, estudou na Universidade Federal Fluminense devido à sua militância revolucionária, foi preso e banido do país após ter sido trocado pelo embaixador da Suíça no Brasil, juntamente com 69 presos políticos da época. Depois de passar 8 anos entre o exílio e a clandestinidade, deu início, após a anistia política, à carreira jornalística que completou 50 anos, Moacir. É uma estrada, hein? Com destaque para a criação do jornal Nosso Tempo, rebelde periódico que ousava confrontar aí a ditadura dos militares na época. Hoje, aos 80 anos, continua intenso nas suas atividades, atuando no Centro de Direitos Humanos e Memória Popular e também é editor de um portal amplamente acessado, o Documentos Revelados, criado para facilitar e popularizar o acesso a milhares de documentos históricos de todos os níveis da federação, ligados aí principalmente ao período da ditadura militar no Brasil. Falamos com Aloysio Palmar, uma honra recebê-lo. Obrigado por atender ao nosso pedido, Aloysio. Bom dia, obrigado pelo convite e pelo espaço. E uma extensa biografia, né, senhor Aloysio? Uma trajetória, parte dela vivida e construída aqui em Foz do Iguaçu. Aloysio, a gente enumerou aí alguns tópicos que geralmente não constam da historiografia, não são lembrados. Aí a gente trata de personalidades, trata de acontecimentos, sempre dentro de uma institucionalidade, uma oficialidade muito grande, que a gente gostaria de trazer aqui são outros fatos da nossa história da cidade e que devem marcar, devem acompanhar aí sempre as nossas memórias. Coluna Prestes, em Foz do Iguaçu, você tem vários textos seus publicados sobre isso, você reportou também lá no jornal Nosso Tempo. Conta pra gente aí como é que foi a passagem da Coluna Prestes por Foz do Iguaçu. Bem, é o seguinte, quando eu cheguei aqui em Foz de 1967, 67, faz tempo pra caramba, né? Eu cheguei na rodoviária, na época a rodoviária era instalada ali na Avenida Brasil, né? Onde hoje, ali no Hotel Foz do Iguaçu do Júnior, dos fundos, né? Ali era a rodoviária. Cheguei, rapaz, com uma mala de couro imensa de grande. Coisa de louco. E desde que eu me instalei por aqui, naquela época, eu tive uma curiosidade, que Foz do Iguaçu é uma cidade que atrai, né? Tem muitas coisas, fronteira, enfim, você sempre está pesquisando fronteira, porque novidades tem de um monte. E tanto que na primeira edição, ou na segunda edição do jornal Nosso Tempo, eu já quis sair do corriqueiro, né, em termos de historiografia e de entrevistas com pioneiros, né, porque a imprensa local e mesmo as sucursais entrevistavam sempre as mesmas pessoas, Dona Elfrida Engels, Dona Otília Schimmelfinger, assim, mas isso aí já foram todos entrevistados, vou buscar um personagem diferente. Aí eu fui falar com o Sadi Vidal. O Sadi Vidal morava ali na Rua Tiradentes, onde está o Carinzio, perto da Udefoz, né? Da JK ali. Por ali, a Rua Tiradentes. É uma rua
pouco transitada, né? Mas é uma rua histórica, de muita história, porque ali ficou, inclusive, hospedado o Bertone, né? Moisés Bertone. Moisés Bertone, então E ao lado da casa onde ficou hospedado Moisés Bertone morava o Sadi Vidal. O Sadi Vidal foi vereador, presidente da Câmara, de muitas histórias, né? Então, ele me atiçou, né? Vou pesquisar essa cidade mais a fundo, né? Porque esta historiografia oficial não levanta algumas questões importantes, né? A gente vivia um momento de expansão urbana, a cidade crescendo, chegando gente do Brasil todo para cá, né? É a ponte da amizade, logo em seguida a construção da hidrelétrica, então era um fervor, né? A cidade fervia. Então, vamos pesquisar isso aí mais a fundo. Aí que eu começo a pesquisar a coluna Prestes, né? Que é muita confusão sobre a questão da coluna, né? Com a Revolução Tenentista em São Paulo, quando durante semanas ou meses, aquela revolução terrível em São Paulo, com bombardeio, prisões e tal, os paulistas derrotados, né? Os tenentistas de São Paulo derrotados vieram para o Paraná. Teve um confronto em Catanduvas, foram derrotados pelo Marechal Cândido Rondon, não é isso? Que defendia o governo, a situação, eles eram da oposição. E acabaram vindo para Foz do Iguaçu. Até aí tudo bem, ficaram onde em Foz do Iguaçu, né? E surgiu aquela história, não, os paulistas se hospedaram na beira do rio. Sim, de fato, na beira do rio, ali onde hoje está a favela Monsenhor Guilherme, aquela região, estavam os galpões das madeireiras. E eles ficaram alocados ali nos galpões, planejando ir para a Argentina ou Paraguai, recuar. Na verdade, os paulistas estavam em fuga, fugindo. Era fuga. Foi então que vem a coluna lá de Rio Grande do Sul, não é? Aquele grupo a cavalo, os cavaleiros, os gaúchos. Os gaúchos chegaram em Foz do Iguaçu e, depois de atravessar a região sudoeste do Paraná, Capanema, não sei o que, Barracão, Capanema, Pérola, e vieram aqui, atravessaram o Parque Nacional do Iguaçu pela Estrada Verde e chegaram em Foz. Chegaram em Foz a cavalo, todos eles a cavalo, né? Mas não era a coluna Prestes, era um grupo de gaúchos comandados pelo capitão Prestes, né? Eles chegam em Foz do Iguaçu e encontram os paulistas recuando, indo embora, fugindo, digamos assim. Foi então que fizeram uma reunião ali numa casa. Até certo ponto, eu tive como fonte, assim, que foi a biografia do Capitão Cabanas, né? A filha do Capitão Cabanas, que o Capitão Cabanas depois ele foi candidato do Partido Socialista Brasileiro em São Paulo e tal. Então, vários livros sobre ele. E o Domingos Meirelles também, com vários livros que ele escreveu, né? A Noite das Grandes Fogueiras, né? A Noite das Grandes Fogueiras, outros livros que ele fez sobre a Revolução Tenentista, né? Então, com essas fontes aí deu para identificar na Avenida Brasil o local onde teve a reunião dos paulistas e os gaúchos, né? Onde que seria essa casa aproximadamente, Luiz? Eu imagino que foi na Baixada ali do Rio Monjolo, né? A parte mais baixa da avenida. Perto das Pernambucanas ali. Por ali que passa o Monjolo. Certo. E foi exatamente naquela região ali que os gaúchos convenceram os paulistas, uma parte dos paulistas, né, a seguir com a Revolução. E o Miguel Costa, o general Miguel Costa, foi que aderiu às ideias de Prestes de caminhar pelo Brasil. Caminharam 25 mil quilômetros. Então, a coluna Prestes surgiu em Foz
percorreu 25 mil quilômetros em direção ao Nordeste, teve vários enfrentamentos, até que recuou e foi embora, atravessou também a fronteira. Bom, é um fato histórico importante, um fato histórico, e eu não entendo, Paulo Vogler, por que a história oficial esconde a coluna Prestes. Prestes não era comunista naquela época. Mesmo que fosse, por que o exército brasileiro esconde o Prestes e a coluna Miguel Costa? Começaram a chamar de coluna Miguel Costa para esconder o Prestes, né? A desconstrução histórica. Então, realmente a coluna é uma coluna Miguel Costa Prestes. Não é a coluna Prestes ficou conhecida porque pela popularidade, Prestes, essa coisa, né? Toda. Mas a coluna era Miguel Costa Prestes, né? Tem o diário da coluna, existem vários documentos. Então eu acho que Foz do Iguaçu, nos seus 109 anos de história, tem muita coisa que a historiografia oficial... Quê? A desesconder, Foz do Iguaçu precisa desesconder uma série de desesconder. Você vê aquela época do comprismo. Por que Foz do Iguaçu esconde o comprismo? Esconde esses fatos importantes, né, como o processo de urbanização, que violentou direitos humanos, violentou a natureza, né? Deu origem a uma série de áreas até hoje não regularizadas e em condições impróprias, né, Luiz? Sim. Falando nisso, um fato, teve uma marcha importantíssima dos colonos justamente que reivindicavam, né, melhores negociações aí com a Itaipu Binacional na época da construção da Itaipu. Teve uma grande passeata pela Avenida Brasil. Havia risco de confronto com os militares? Havia risco real de confrontos com os militares? E qual que era a pauta desses colonos, Luiz? Não, acontece que em 1984, né? 83, 84, antes da formação do lago, começou o processo de desapropriação, não é? Das áreas da agricultura ocupadas, né? Eram dos sítios, fazendas e cidades. Inclusive, nós temos 2 cidades submersas, Itacorá e Alvorada do Iguaçu. O Itaipu negociando para resolver o problema ali com os colonos, né? E o preço oferecido pela Itaipu não era satisfatório de acordo com o mercado. Começam as assembleias em Santa Helena, Itacorá, Alvorada, grandes assembleias. Até rádio eles tinham, né? Era rádio bambu, mas tinham, né? Que era rádio Justiça e Paz, ou para Terra e Justiça, alguma coisa assim. Eles ficavam acampados durante semanas nas praças, os agricultores. Cozinha comunitária, uma coisa assim. Com muita música e muito discurso. E sempre negociando com Itaipu um preço melhor para a terra. Até que não chegaram a um acordo e decidiram fazer uma marcha até Foz do Iguaçu, até o Centro Executivo. A marcha saiu de Santa Helena, veio engrossando. Quando chegou na BR-277, era muita gente. Caminhões, ônibus, bicicleta, moto. Moto já não havia tanta naquela época, mas sempre tinha alguém de moto também e muitos a pé. Ali na BR, quase teve um confronto. Mas mesmo assim foi negociado ali e foi decidido não avançar até o Centro Executivo. Avançar até o Trevo, onde hoje está o viaduto da Paraná. Ali acamparam, os agricultores ficaram acampados e continuando a negociação. A negociação seguiu durante semanas. Uma parte da cidade foi solidária com os agricultores, principalmente a parte ligada à Igreja Católica, porque as paróquias, todas elas foram mobilizadas, e as congregações religiosas também, não é? Seja
Mas da denominação católica e luterana e adventista, né? Essas denominações foram solidárias aos colonos, levaram comida, levaram água, porque eles tinham uma água instalada e o prefeito mandou cortar a água dos colonos. E havia muita espionagem, muitos problemas, sabotagem no acampamento dos colonos. Oficialmente, nenhum apoio, não houve nenhum apoio por parte da Itaipu, nem de parte do Poder Executivo. O único apoio que os agricultores tiveram foram os apoios das igrejas, que até chegar à negociação, satisfatória para os proprietários, não satisfatória para os assentados, não satisfatória para os parceiros, para os poceiros e para os indígenas. Esses não foram contemplados. Os indígenas, depois de muita negociação, saíram da área de Jacutinga, na beira do rio Paraná, e foram deslocados para o Ocoí, né? Onde foram assentados num pedaço de terra. Essa foi a marcha ali na Avenida Brasil, foi uma das marchas feitas ali pelo acampamento, que teve uma participação muito importante do Dom Olívio Faz. Ele foi um dos líderes, ele e o pastor Quirinos e outros pastores também de luteranos e irmãs de congregações também, e percorrido a Avenida Brasil, ocupou a Avenida Brasil de ponta a ponta. Foi uma marcha imensa, né? Uma das maiores marchas daqui de Foz do Iguaçu, reivindicando preço justo para a terra desapropriada. A gente conversou no bloco anterior com o Cossar, falando um pouco da política, eleição para prefeito no ano que vem. Nem sempre foi possível votar para prefeito aqui, mesmo quando o país já tinha virado a página formalmente da ditadura militar. O que foi o regime dos interventores aqui em Foz do Iguaçu, Aloysio? Só para exemplificar, quer ver uma coisa que a gente pouco fala, eu vou fazer uma revelação. Eu nunca falei sobre isso. Então vamos revelar aqui na rádio. Vamos revelar agora. Né? Em 1980, nós decidimos fazer um jornal de oposição. Eu, Juvencio e Adelino. Mas nós não tínhamos dinheiro para comprar fotocopiadora, comprar máquinas, alguma coisa básica. Aí fomos atrás de sócios, falando de um jornal de oposição à intervenção federal, o prefeito nomeado. Por incrível que pareça, muitos políticos de Foz do Iguaçu nos apoiaram. E alguns empresários também, que não estavam satisfeitos com tantos anos de intervenção federal no município. A área de segurança nacional, que os prefeitos vinham nomeados, não tinham identidade com a cidade, e essas pessoas, e os empresariados, comerciantes principalmente, e políticos do partido da ditadura, da arena do PDS, né? Teixeira, Savariz, e tinha um montão de Emerson Wagner, Bicheiro, todos vieram nos apoiar. Mas alguns apoiaram e deixaram pôr o nome, autorizaram colocar o nome, outros apoiaram e não autorizaram pôr o nome de medo, né? Principalmente o comércio. E então havia uma insatisfação, isso eu exemplifiquei para mostrar que havia uma insatisfação em relação aos prefeitos nomeados, que não davam espaço para o empresariado local e para os políticos da cidade, né? Não tinham espaço, né, na administração pública, e a Câmara de Vereadores já estava cerceada, porque cada vez que um vereador subia na tribuna para falar, a ata, logo em seguida, era mandada para o Serviço Nacional de Informações. Essas atas eu tenho todas elas no site documentosrevelados.com.br, onde estão as atas enviadas pelo presidente da Câmara para o Serviço Nacional de Informação. Então, o vereador que ia reclamar, protestar contra corrupção não podia falar. Que o prefeito foi corrupto, que houve corrupção, desvio na administração pública,
seguia para o SNI, a pessoa era fichada, já era chamada lá no Exército, no quartel ou na Polícia Federal para depor, né? Então, havia muito medo na Câmara. Então, quando surge a possibilidade de ter uma imprensa de oposição, lógico que aqueles vereadores que eram cerceados na tribuna e os políticos que não tinham espaço para se candidatar, só quer ocupar o poder público, né? E os empresários também. Cito o caso, acho que é importante dar nome. Vaz Benvenuti. Vaz Benvenuti ajudou o jornal, mas ele pediu, pelo amor de Deus, para não pôr o nome dele. Por quê? Ele fornecia material de escritório para Itaipu Nacional. E se o nome dele aparecesse, ele perderia essa possibilidade de continuar fornecendo, né? Então havia muito medo de parte do empresariado, mas havia também algumas pessoas corajosas. Por exemplo, Fuad Faqih. Fuad era presidente da ACIF, né? E ele recebeu um telefonema do comandante do batalhão dizendo que era para a ACIF fazer a circular para os empresários não anunciar no jornal, para um boicote econômico. Fuad não aceitou. Disse que não ia fazer esse tipo de coisa, não sei o quê. Então é preciso também a gente homenagear as pessoas que tiveram coragem na época, né? Certo. Nesse contexto se enquadra a greve de fome dos vereadores também? Sim, porque a greve de fome foi consequência do descontentamento dos vereadores que não podiam fazer pronunciamentos livres, falar das coisas que estavam acontecendo na cidade, né? Do desvio de conduta, desvio de corrupção mesmo, que é a palavra correta, porque com o tempo aqueles interventores foram acreditando na possibilidade de impunidade, já pouco ligavam para... Então nós tivemos muitos problemas, teve até uma morte, né, no centro da cidade, consequência da tensão política, que havia muito tensionamento. A greve dos vereadores foi em cima disso, eles queriam ser candidato a prefeito. Você veja bem, o país vivia numa festa de redemocratização. O governador foi eleito. Já havia eleição para governador. Prefeitos em todas as cidades, menos da área de segurança nacional e das instâncias, né? Então, como o Brasil estava num processo de redemocratização, não tinha sentido Foz do Iguaçu fervendo do jeito que fervia naquela época, com tantas demandas, tantos problemas, ter um poder político esclerosado, porque ele é esclerosado, né? O coronel Cunha Viana já não tinha mais vontade de continuar no governo. Ele estava ali porque foi mandado. Ele era engenheiro da Itaipu e foi mandado ser prefeito. Você vai ser prefeito, foi uma nomeação. Mas ele já estava cansado, muitos anos ali na prefeitura, não tinha vontade de continuar. E na prefeitura havia muito desmando, né? Muito desmando. Corrupção, inclusive, Luiz? Bastante corrupção. Mas quem falava em corrupção era caçado, tipo Severino Sacomori, o vereador Severino Sacomori foi para a tribuna. Foi para a tribuna e denunciou a corrupção na prefeitura. O que aconteceu com o Sacomori? Mandato cassado, né? Ele perdeu o mandato dele de vereador. É nesse ato que assume seu suplente Dobrandino. Exatamente. Dobrandino surge na política de Foz após a cassação do Severino Sacomori. De fato, o MDB era muito guerreiro na época, né? O doutor Antônio Vanderlei Moreira, que era o presidente, e doutor Antônio, de uma firmeza política, ideológica muito grande, muito forte, né? Então, o MDB de Foz do Iguaçu, naquele período do início da década de 80 e final de 70, foi guerreiro. Foi difícil, muito difícil,
conseguir construir o partido, porque havia muito medo. Medo e também a chantagem econômica. As pessoas tinham medo de perder, de não poder entrar no serviço público, de fornecer. O grande comprador sempre foi a prefeitura, depois Itaipu. Então, na medida que a pessoa se filiava a um partido tipo MDB, teria problemas. Era visada. Visado, né? Então, a primeira eleição para vereador, ninguém queria sair pelo MDB. Foi muito difícil conseguir uma nominata de candidatos. Foi muito difícil, mas mesmo assim o doutor Antônio conseguiu alguns candidatos e foram para a eleição e disputaram e conseguiram fazer uma bancada de 3, 4 vereadores, né? Então, depois foi aumentando a bancada, as pessoas foram perdendo medo, né? Então, no início da década de 80, o medo já estava desaparecendo. E foi possível a cidade crescer o movimento oposicionista, com apoio, inclusive, dos políticos da Arena, que estavam descontentes, que era o PDS já, né? Descontentes, e grandes manifestações foram feitas na porta da prefeitura durante dias, semanas, manifestações, comícios, atos públicos, e criadas associações pró-democracia e pró-eleição nos países da área de segurança nacional, a cidade de fronteira. E a gente conseguiu, em 1985, eleger prefeito aqui em Foz do Iguaçu. Foi a primeira eleição após a 85. 85. As outras cidades eram em 80 e 82, já tinha essa eleição direta, né? Foz, eu acho que foi uma das últimas cidades do Paraná. Foi uma das últimas cidades. Em 82, a gente conseguiu eleger os governadores, né? Foi a primeira eleição para governadores. Até então, os governadores eram nomeados. Então, foi eleito Richa, né? José Richa, aqui no Paraná. E as outras cidades, Cascavel, todas as cidades, com seu prefeito Toledo. E agora aqui a cidade onde hoje é a região do Lago, né? Que é a área de segurança nacional, os prefeitos eram nomeados. E ficavam exercendo mandato durante 10 anos, 15 anos. Não é isso? Com mão de ferro. Aloysio, nessa festa democrática, né, dos anos 80, que você fala que é um momento de transição, tem a volta do Brizola por Foz do Iguaçu, né? A volta do Brizola ao país por Foz do Iguaçu. Por que a escolha da cidade e como é que foi a sua participação nisso? Brizola foi considerado o inimigo número 1 do governo militar, né? Da ditadura militar. Falar o nome de Brizola, as pessoas falavam baixinho, com medo, até dentro de casa. Foi demonizado. Brizola foi extremamente demonizado. Porque foi o primeiro governador que conseguiu estatizar uma empresa elétrica, né, americana, no Rio Grande do Sul, quando foi governador, né? Ele enfrentou um político nacionalista de muita coragem. E quando ele volta do exílio, foi bem negociado, né? Ele voltou para Assunção, né? Ele chegou em Assunção e ali distribuiu a comitiva em 2, 3 aviões pequenos. Inclusive, quem financiou parte dessa viagem foi o Vicente Goulart, filho do presidente Goulart, né? João Goulart. Foi o João Vicente. E baixou em Foz do Iguaçu para fazer uma escala, parar um pouco para sentir o clima, né? Porque ele escolheu, Brizola escolheu ir para Carazinho, né? Mas ele falou, Carazinho não, você vai então para São Borja, né? Não, nada de Rio, nada de São Paulo, porque havia a possibilidade de ser preso, né, pô? Já pensou, Brizola chegar no... Porque na época não havia perigo de ser preso, mas havia a possibilidade de ser chamado para uma salinha separada para ser interrogado. Porque ainda o sistema de informação nos aeroportos
constava o nome dos buscados, dos foragidos, dos exilados. E então ele veio para Foz do Iguaçu, teve problema no aeroporto com o passaporte, mas foi resolvido na hora com a Polícia Federal e foi para o hotel e para seguir viagem no dia seguinte para São Borjas, onde está enterrado o presidente Getúlio Vargas, né? E ele foi lá fazer uma homenagem ao Vargas, porque trabalhismo histórico e tal. Brizola volta a Foz do Iguaçu em 1979. Em 1979 ele chega em setembro, e ele volta a Foz do Iguaçu no início de 80. Como? Ele volta porque nós trouxemos, né? E não foi permitido fazer um comício na terceira pista como a gente queria. Não, os militares não deixaram, a polícia não deixou. Então nós decidimos fazer dentro de um clube. Fizemos no Oeste Paraná Clube, onde hoje é o Ítalo. No centro. Hã? Aqui no centro. Aqui né? no centro. No centro. Fizemos ali. Vieram caravanas de todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná inteiro, rapaz. Veio muita gente de outros estados. Lotamos o Oeste Paraná Clube. E tinha muita gente na rua, mas a grande jogada foi a transmissão pela Rádio Guaíba. Foi a transmissão pela Rádio Guaíba do comício que nós fizemos aqui em Foz do Iguaçu no início de 80, né? Esse comício está todo ele, a ata, o relatório que a Polícia Federal fez, que eles gravaram, né? Está no documento revelado, www.documentorevelados.com.br. Tem muitos documentos históricos de Foz do Iguaçu, muita coisa de Foz do Iguaçu. Nesses 109 anos, acho que é importante desengavetar. O site está à disposição, é www.documentorevelado.com.br. Tem lá um local que a pessoa procura, fundo, né? Foz do Iguaçu. Clica no fundo Foz do Iguaçu, vão aparecer os documentos, os fatos históricos que não estão na história oficial, Paulinho. Fica feito o convite, então a nossa conversa aí é um aperitivo para a gente entrar nessa vasta história não contada de Foz do Iguaçu, ou não contada com a devida dimensão que ela deveria de ter. Esse que é justamente um trabalho ao qual a Aloysio Palmar dedica-se há muitos anos, de trazer à tona esses assuntos, de revelar essa história escondida, ou pretensamente escondida, e esses documentos, essas informações, esses registros, todos estão lá em documentosrevelados.com.br, um site imensamente acessado, né, Luiz? Quais são os números de visitação do site? Quem pesquisa não sou eu, né? Tem um medidor, né? Que mede lá. Eu sei que a última vez que eu vi teve em 28 dias 470 mil acessos, né? Quase 500 mil de acessos. O interessante é que não é um portal que é pesquisado apenas por jornalistas, acadêmicos, né? Pessoas da academia que pesquisam esses fatos históricos. Não é o grande público. Então eu considero um número alto, levando em conta ser um site temático, né? Tudo bem. Luiz, muito obrigado. A gente agradece muito a sua participação. Tenha um bom dia. Bom dia e obrigado à audiência. É isso, então fechamos aí a nossa história sobre Foz do Iguaçu, né? Um aperitivo aí, um drops, alguns pontos aí que a gente sugeriu ao Luiz comentar. É claro que a história não termina aqui, Moacir, por isso o convite aí para quem se interessa pela história da cidade e visitar o site. Tem documentos aí que são essenciais para a gente entender um pouco como que chegamos a essa cidade de hoje de 109 anos. Marco Zero, onde tudo começa.